Olá para vocês que estão nos acompanhando por aqui também pelas nossas redes sociais ao vivo. Eu sou a Amanda Quintiliano e está começando agora mais um podcast do Portal Gerais, O Ponto de Vista. E hoje a gente recebe aqui o prefeito de Nova Serrana, Eusébio Lago. Prefeito, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Amanda. É um prazer estar aqui com você e que bom estar aqui com você. Prefeito, Nova Serrana é uma potência, eu falo, não canso de falar isso, sempre que a gente tem algum tipo de referência, né, de falar de desenvolvimento econômico, é Nova Serrana. E a gente vê que houve algumas mudanças também de foco ao longo desses últimos 2 mandatos do senhor, que foi focado também no bem-estar, na qualidade de vida da população. Se fosse para o senhor resumir, né, esses 2 mandatos, como que o senhor resumiria? A palavra que poderia resumir o seguinte é o cumprir de uma missão. Nova Serrana é conhecida como a capital nacional do calçado, e eu falo uma coisa, Amanda, enquanto os empresários geram emprego, isso em qualquer lugar do mundo, o poder público tem que gerar qualidade de vida. Quando eu cheguei em Nova Serrana 42 anos atrás, como 86% da cidade são migrantes como eu percebi uma coisa, emprego nunca faltou. Mas qualidade de vida, cuidar das pessoas não era uma prioridade. E o nosso governo foi voltado para isso, não mais que obrigação, porque eu fico feliz de ter trago também para a palavra prefeito um novo significado na Nova Serrana, é servidor público. Ele não é dono da cidade, não é um mandarim, não é um senhor feudal, é servidor. E quando você entra com o intuito de servir e não se servir, o resultado aparece e a mudança acontece. Então, a cidade que antes só tinha emprego, e eu via isso ao longo dos anos, foi quando eu tive a coragem de me lançar na questão política, é porque eu vi as mudanças que estavam acontecer. E eu falo isso sempre, a gente apontar o dedo para uma situação, para alguém, é muito fácil. Vai lá e faz. Vai lá e mostra que é possível fazer. E nós estamos com muita dificuldade, nós conseguimos mostrar que é possível, que qualidade de vida é mais que vaga de emprego. Então, por exemplo, passa para a nossa cereja do bolo, porque toda eleição assim, esse ano não será diferente. Principalmente os cargos a executivo, candidatos a cargo executivo, falam de 3 situações: educação, saúde e segurança. Só tem que quando eles estão lá, eles esquecem disso. Mas nós falamos e fizemos a obrigação de transformar, por exemplo, hoje, nesse exato momento, nós temos mais de... até semana passada eram 17.271 crianças na rede municipal, 9.000 em tempo integral, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Imagine isso numa cidade industrial, quanto isso é bom para a empresa, é bom para a família, é bom para a criança, é bom para a sociedade, todo mundo ganha. Lugar de criança não é na rua, lugar de criança é na escola em tempo integral. E aí tem outra situação. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos escolas lá que parecia mais cativeiro de sequestrador. Porque criança no porão é coisa de sequestro, isso não é coisa de educação. E nós, literalmente, tiramos a educação dos porões. E isso acontece. Hoje nós temos da escola, por exemplo, com piscina aquecida, de 250 mil litros, várias delas com todas as modalidades, porque se é uma escola em tempo integral, a criança tem que ter ali dentro perspectivas, expectativas para que ele possa naturalmente fazer fluir qual que é a sua vocação, seja no esporte, seja em outros aspectos. Então, tanto na saúde, na segurança, na educação, essa transformação que essa missão e cumprindo a obrigação nos deu a oportunidade de fazer. Teve um momento assim que o senhor viu e falou assim, não, é necessário fazer esse investimento social. Teve um ponto, uma questão em que realmente te tocou, falou assim, não, eu preciso me colocar, né, na política, me colocar à disposição da população e eu preciso inverter esse cenário e investir na qualidade de vida da população. Teve um fator? Principalmente na questão no que tange de educação. Quando eu vi, por exemplo, mães passando a madrugada numa fila, sentado numa cadeira plástica para conseguir uma vaga de creche, hoje são os CMEIs, mas eu falei assim, não funciona. E aqui, graças a Deus, eu tenho uma excelente equipe. Todos os meus secretários de ensino superior, são todos eles a meritocracia, não estão lá porque foram carregadores de bandeira, não. Eles são profissionais, são técnicos e têm capacidade para isso. A exemplo, nossa secretária de Educação, que por coincidência é minha esposa, ela é efetiva na prefeitura há 36 anos
e estava na educação há mais de 15 anos e ela assumiu a Secretaria de Educação. Tinha um conhecimento, Sim. então, de causa, de demanda. Ela não teve a oportunidade de mostrar. E mostrou que veio, porque ela é natural de Nova Serrana, diferente de mim, ela é natural de Nova Serrana. E hoje nós temos lá, dos 5.000 funcionários da prefeitura, 4.000 funcionários estão na educação. Então é um governo voltado para a educação. Eu acredito, Amanda, que essa nação só será transformada pela educação. Porque do gari ao astronauta, todo mundo passa pelo professor. Mas que sala de aula que eu entrego os professores? Qual é a escola que a criança tem? Que o profissional da educação tem? Que as famílias têm na comunidade? E isso me tocou. E isso mudou a realidade de milhares de crianças em Nova Serrana e de famílias também, que têm hoje a segurança, a alimentação, todo esse contexto para poder transformar, a partir da educação, um governo como está acontecendo em Nova Serrana. Prefeito, teve uma vez que nós conversamos e você me contou uma história que eu achei interessante, que é até ligada à sua mãe, que enquanto ela estava doente, ela precisou de colchões para adaptar, né? E a partir disso, o senhor vendo, né, o que vocês poderiam oferecer a ela, porque vocês tinham condição naquele momento, e pensou nas pessoas na situação que ela estava, camada, que não tinha essa mesma possibilidade de ter um colchão, que era um investimento mais alto. O senhor coloca a experiência, a vivência do senhor dentro da gestão também, o que o senhor já passou, o caminho que o senhor já trilhou para ter sucesso nas políticas públicas? Amanda, eu costumo dizer, se eu não cuidar da minha família como eu teria que cuidar, eu não poderia cuidar da família de outras pessoas. Infelizmente, isso acontece na política pelo Brasil afora. O cara é uma coisa nas mídias, mas em casa ele é outra pessoa. A minha mãe, Maria de Lourdes Rodrigues Lago, a minha filha, porque o Alzheimer, você aprende muito com o Alzheimer. A minha mãe esqueceu, quem não podia esquecer sou eu. E foi maravilhoso esses 13 anos. E numa das causas, quando ela partiu, eu devolvi, o que devolver para Deus não é perder. Quando minha mãe partiu, para onde ela veio um dia e ela merecia estar, o corpo dela não tinha uma escara, não tinha uma ferida. E antes bem disso eu pensei, quantas pessoas não têm um colchão pneumático? Na época custou R$400, mas R$400, dependendo da família, é muito dinheiro e é quase que inalcançável, inatingível. Eu chamei o secretário Gustavo, secretário de Desenvolvimento Social, que realmente também revolucionou a chamada assistência social, para garantir direitos e não apenas fazer favores como fizeram por muito tempo. E eu perguntei para ele, Gustavo, levanta para mim quantos acamados do CAD único nós temos em casa. Chegamos a um número de 40. Eu falei, compra 50 colchões pneumáticos. O colchão pneumático, a pele respira. É simplesmente o fato de não causar escara numa pessoa que está acamada, é a pele poder respirar. As bolhas de ar, elas mudam de lugar, enquanto isso a pele respira e ela fica preservada. E nós compramos. Eu me lembro de um fato que a pessoa da comunicação chegou na casa de um senhor, estava fazendo um documentário. Quando ele começou a chorar, ele disse assim, eu achei que Deus tinha esquecido de mim. E ele se sentiu lembrado, acolhido, tratado, ele se sentiu vivo. Então, a experiência dentro de casa, ela fez com que eu pudesse levar para a vida pública aquilo que eu vivi. Vou te dar um exemplo, se você me permite, né? Não sei quanto tempo nós temos. Todo mundo lembra da primeira professora. Todo mundo quase lembra da primeira professora. Eu não me lembro da minha primeira professora, sabia disso? A minha primeira professora foi em 1977, lá no bairro... antigamente era conhecido por Vilas Reunidas, hoje é bairro União. Essa professora me chamava de boi sonso. Dentro da sala eu era chamado de boi sonso. Eu era o aluno mais atrasado da sala e meu pai era um homem que dava 2 de mim, imagina o tamanho do meu pai. E naquela época, os pais diziam, se não passar, toma um couro. Era assim. E eu ia tomar bomba. Graças a Deus, meu pai mudou de bairro. A gente mudava muito. E nós mudamos. Um aluno atrasado, naquela época eu não sabia QVL, quadro, valor, lugar, não sabia nada. Mas não era que eu era
faltava daquela profissional ter vocação. Aí, engraçado isso. Isso é maravilhoso, esse exemplo. E eu conheci a segunda que virou primeira. Maria das Graças Araújo Glória. Aquela mulher pegou um aluno defasado, totalmente deficitário, eu ia ser reprovado, e ela transformou minha vida. Eu me lembro que ela era budista, e ela tinha um chaveiro, onde tinha uma imagem de Buda assim, e o aluno do mês, ele tinha o privilégio, olha para você ver como é que mudou os valores, o privilégio de chegar e arrumar a sala, de organizar a sala. Eu fiquei estupefato o dia que ela chegou para mim, entregou e falou assim, você é o melhor aluno do mês. Aquela mulher transformou minha vida. Por isso que a minha paixão pela educação vem de... Porque eu vi o que a educação faz. E a forma de eu poder transformar a educação é porque ela fez isso na minha vida. Aí entra o caso da minha mãe. O que eu vi dentro da minha casa me faz poder fazer isso. Por exemplo, nós temos o CCI, é o Centro de Convivência do Idoso em Nova Serrana. Imagina o som ensurdecedor do silêncio. De um pai e uma mãe que criou os seus filhos, todos saíram para trabalhar, mudaram, se casaram, e ela está sozinha em casa. Você que nos assiste agora pode identificar no que eu estou falando. O som ensurdecedor do silêncio. O CCI busca em casa, leva o idoso para um local que tem pessoas da mesma idade que ele, a fala a mesma, a sintonia a mesma. Então, o ambiente ele é para aquele tipo de gente que são heróis, heroínas anônimas. Então, o exemplo da minha mãe é o exemplo da educação. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu vivi na minha casa a violência, eu vi a violência dentro da minha casa. Meu pai era alcoólatra e minha mãe sofreu muito. Nova Serrana é a única cidade do Centro-Oeste que tem o Centro de Referência de Apoio da Mulher, que é o CRAM. Nós fomos a primeira cidade a fazer uma adesão a um consórcio Mulheres das Gerais, onde mulheres estão iminentes de serem mortas, sofrendo violência, ela pode ir e levar os seus filhos, todos eles são acolhidos, a mãe e os filhos. Quantas mães morreram dentro do seu lar porque não queria deixar os filhos sozinha e morreu ali. Não queria abandonar, né? Entendeu? Então, assim, eu vi isso na minha casa, eu vi a violência doméstica, o Alzheimer da minha mãe, a questão de estar acamada. Então, são várias situações que nós passamos que eu trago para a vida pública, sabe por quê? Porque eu posso mudar a vida de outra pessoa. Porque eu não tive quem fez por mim, mas eu poder fazer para alguém, mudar a história de alguém, isso não tem preço e é maravilhoso. Então, eu falo isso. Esse é um ano de eleição. As pessoas precisavam saber quem que é o cara em casa para saber se ele pode cuidar da família dele. Porque quem se apresenta para ser vereador, ser prefeito ou vice-prefeito, primeiro exemplo, quem é esse cara? Esse cara é um homem de família. Porque a família, ela é a célula mata da sociedade. Por que a sociedade está doente? É porque o corpo é a sociedade. As células estão doentes. Tem muita célula doente, tem muita família doente. Então, e isso vai contaminar o corpo. Então, o poder público tem a obrigação. Quem se coloca à disposição, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ter padrão moral, ele tem que ter família, como eu falo sempre na reunião que eu tenho com os vereadores, que os eleitores mais importantes estão dentro da nossa casa. Mas em muitos casos não acontece. Mas eu tive a oportunidade de poder levar para a vida pública dores que eu tinha e para que outros não passassem as dores que eu passei e poder amenizar situações que eu vivi. É ter família e cuidar da família, isso, né, prefeito? É o cuidado que se tem com a família que a gente quer que tenha com a comunidade no geral. Porque ter a família, mas não cuidar, né, não ser um bom marido ou uma boa esposa, não ser um bom pai. Mas isso acontece muito. Nós vimos em Brasília, pouco tempo atrás, deputados espancando a esposa. Você tem pelo Brasil afora maus exemplos, né, de violência contra a mulher, de abandono da própria família, de maus tratos. Então, sabe, o poder público tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E o nosso governo foi voltado para isso, onde as pessoas são mais importantes que as coisas. E é isso que a gente tem feito. Prefeito, a gente vê que a educação é a menina dos olhos, né? O senhor deu o exemplo aí. E hoje a gente nota também que há uma desvalorização da categoria dos profissionais, eles clamam, né? Não só por salário, mas às vezes por condições que lhe dê.
capacidade, né, dignidade de conduzir uma sala de aula. Às vezes a gente vê, né, vários alunos dentro de uma sala de aula e o professor sobrecarregado. Como que é essa valorização desses profissionais em Nova Serrana? Eu fico feliz, Amanda. Por exemplo, lá em Nova Serrana nós fizemos as progressões, direitos que até então não haviam para todos os profissionais, mas é claro, em especial os professores, nós fizemos a obrigação de garantir. Vou te dar um exemplo. Eu, em Nova Serrana, eu mandei um projeto de lei para a Câmara, onde a licença maternidade em Nova Serrana é 6 meses. A maioria dos lugares é 4. Por quê? É um momento mágico, maravilhoso, onde a mãe... E aí eu lembrei do pai, porque a licença então era até 8 dias. Em Nova Serrana o servidor público tem 20 dias, o pai tem 20 dias e a mãe tem 6 meses. Isso é uma forma de valorizar, de dar a ele uma condição daquele tempo tão maravilhoso de estar com o seu rebento, que é o seu bebê. Então, é uma delas. Eu vou te dar um exemplo. Fundo Previdenciário. Quando eu assumi o governo Nova Serrana, o Fundo Previdenciário tinha 34.963.000, depois de quase 30 anos de administrações lá. E tinha 42 milhões reparcelado, porque não pagavam, e eu só reparcelando. Sabe quanto o fundo tem hoje? 132 milhões e eu estou pagando a 83ª parcela dos 42 milhões que eles deixaram reparcelados. Isso a respeito é lembrar da aposentadoria no futuro do professor, de todos os servidores, mas nós estamos falando da educação. Então, escolas adequadas, salas de aulas, sala do professor, salário em dia, não é mais que obrigação, mas nós vivíamos, por exemplo, em Nova Serrana, tempo que o cara não sabia que dia que ia receber. Nós chegamos lá atrás, há 30 anos atrás, a prefeitura pagava com cheque e já chegaram a pagar servidor com cheque sem fundo. Nossa. Isso aconteceu. Então, que bom que é passado. Mas a gente não pode esquecer do passado para não repetir o mesmo erro agora e ele repercutir no futuro. Então, escolas adequadas, a sala dos professores, salário em dia, os direitos dos professores, a licença maternidade ampliada, as progressões, nós fizemos não mais que obrigação. Por isso, o pessoal nosso hoje, eles trabalham de uma forma diferenciada, sabe por quê? Eles sabem que estão sendo valorizados. Porque é o tesouro, é a riqueza dos pais que está na mão de alguém. E essa pessoa precisa estar bem para poder garantir que ela possa trabalhar em paz. Então, isso tem acontecido também. Na saúde, prefeito, eu me lembro, porque já tem alguns anos também no jornalismo. Sim. E acaba que a gente cobre a região inteira. Sim. Quando o senhor assumiu, Nova Serrana vivia uma crise na saúde, né? Havia problemas da UPA, do hospital também. Então, hoje o senhor considera que esses problemas foram solucionados? Lembrando, Amanda, saúde, ela nunca vai chegar, senhora, na totalidade, nunca. Porque é um vórtice, é um tornado. Porém, vou te dar um exemplo. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos apenas 54% da população tinha cobertura de UBS. Hoje é 100%. E graças a Deus agora, semana que vem, nós estamos terminando lá 5 novos UBS. Vou te dar um exemplo do bairro Planalto. O bairro Planalto é uma cidade. 38 anos pagando aluguel de uma casa que ela é insalubre, ela não é nem de perto respeito nem aos profissionais e nem respeito à população. Há 38 anos atrás, talvez o fosse, mas agora não é. Nós vamos entregar agora a sede própria lá, mais de 1.000 metros quadrados, com elevador, todo o contexto para quê? Para dar condição ao profissional de trabalhar com dignidade e receber as pessoas com respeito. Então, chegamos a 100% de cobertura. A UPA, quando eu assumi o governo, gastava 1.300.000. Ela parecia mais um açougue. Aí o que eu fiz? Eu contratei um OS. É uma cogestão. Os gestores têm que entender que tem hora que você tem que ter um olhar diferenciado para tirar do ombro. É uma cogestão. Nós não terceirizamos a UPA, mas nós contratamos um OS e eu vou te dar um dado aqui. Há a certificação ONA. Ela não é comprada. Vem uma equipe, detalhes, processos. Dos 853 municípios, apenas 3 em Minas têm a certificação. Nova Serrana é uma delas. Então, nós gastamos menos, fazemos mais e fazemos melhor. É isso que as pessoas esperam do gestor.
Não é gastar mais ou desperdiçar. Então, eu tive uma experiência com minha mãe na UPA. Ela já estava com Alzheimer. Eu levei ela um dia lá e eu fiquei apavorado com o que eu vi. Hoje, graças a Deus, a dignidade, a forma de acolher mudou. Lembrando que UPA é unidade de pronto atendimento. Às vezes a pessoa chega ali com uma dor de cabeça e que não é questão de urgência, infelizmente ele vai ter que esperar. Mas, na questão da urgência, é um novo tempo, as coisas mudaram. Nas UBS aconteceu a mesma coisa. E dentro desse contexto nós temos o Hospital São José. Você é uma jornalista renomada e sabe disso. Quantas vezes na história está o hospital fechado? Uma cidade que tem 1000 fábricas de calçado, o único hospital que tinha fechado. A maçonaria pegou para tomar conta. A OAB teve uma época lá. O Ministério Público estava com o hospital. Por fim, a promotora falou para mim, seu prefeito, eu vou fechar aquele hospital. Aquilo lá é colocar sal em carne podre, não tem mais jeito. Eu falei, doutora, deixa eu tentar. E nós conseguimos. O Hospital São José tinha uma dívida de 13 milhões de reais. Caiu para 4 milhões no final do ano, agora não deve um centavo. Ele tinha 380 títulos protestados. Graças a Deus as contas estão em dia. Aí nós temos lá, mudou a realidade, mudou tudo. Então está lá a hemodiálise funcionando hoje. Os nossos pacientes que por mais de 40 anos ficavam na estrada, parecendo mercadoria, sendo levado para lá e para cá, estão em casa. Porque já notou isso? Você pode viajar para um hotel 5 estrelas. Quando você chega em casa, a sua casa é o melhor lugar. A nossa gente está em casa. Isso para mim é maravilhoso, Amanda. Trazer a nossa gente para casa. E pessoas sofridas, porque a pessoa não escolhe ficar 4 horas ligado numa máquina, mas pior que estar ligado numa máquina era o ir e vir todo dia debaixo de chuva, com risco na estrada, voltando, passando mal, calafrio, náusea, e num carro. Tá lá. O primeiro tomógrafo da história, 0, tá lá, já começou a funcionar essa semana. Raio-X digital de leito, conoscopia, endoscopia. Agora nós estamos preparando para o Centro Materno Infantil e aí vem o CTI. Fizeram o CTI em Nova Serrana, no hospital, que o próprio hospital está no CTI. Como é que você coloca e implanta um CTI no hospital que não tem tomógrafo, que não tem o raio-x digital? Isso é o resultado, e as pessoas precisam analisar isso. Porque qualquer candidato que se apresente dizendo que eu quero ser um candidato, mas se fala uma bobagem dessa, ele não está preparado para assumir. O executivo ele não está preparado. Então, mas o município já requereu o CTI, agora recente, não é? Em O 2022, 2022, e lembrando, eu queria até aproveitar aqui, porque você é campeã, né, na audiência. CTI não é do município, ele é da regulação do Estado. Então nós temos pessoas, por exemplo, podemos ter pessoas de Divinópolis que às vezes vai ter que ir para outra cidade, ou de Nova Serrana que não estará lá, ou vice-versa. Então, agora, é uma necessidade? É. Agora, eu precisava primeiro salvar o hospital para que aí sim implantar o CTI, inclusive com espaço para isso. E lembrando que o que o Estado ofereceu em 2022, além de nós não termos nem espaço, nem estrutura para receber, não cobria as questões dos custos. Mas, sobretudo, um hospital que não tinha um raio-x digital, que não tinha um tomógrafo. Aí nós estamos agora preparando para o próximo passo, aí sim ter o CTI, que pode e com certeza é necessário para poder ajudar a continuar salvando vidas e mudando a história da saúde. Isso é importante, prefeito, você falar, porque a gente vê aqui no Centro-Oeste muitos hospitais que não são resolutivos. Sim. Né? E o que isso acontece? Acaba que vem dinheiro para essas unidades e elas não têm a capacidade de acolher ou resolver o problema do paciente. Então, quando Nova Serrana tem essa consciência, não, vamos esperar, vamos adaptar para poder receber o CTI, quer dizer, não, aqui nós teremos leitos resolutivos, né? São leitos do Estado que vai receber pessoas, pacientes da região toda, mas serão leitos resolutivos. E uma coisa importante, Amanda, o gestor tem que ter responsabilidade. Fazer foto, tirar vídeo, fazer vídeo, tirar foto é uma coisa. Mas eu estou pegando uma pessoa num estado delicado, porque CTI é Centro de Tratamento Intensivo. Eu não posso simplesmente colocar uma placa na parede, como aconteceu no passado, e que a própria Anvisa foi lá e fechou, porque não tinha nem o vará para funcionar. Era assim, isso não é inadmissível.
Então, o que acontece? A responsabilidade de sanear o hospital, de curar o hospital, de prepará-lo, equipá-lo, para aí sim você ter, porque isso mostra responsabilidade. Porque não é querer fazer para tirar foto e mostrar para as pessoas, mas é poder saber que realmente vai salvar vidas e vai estar adequado, dando segurança aos profissionais, aos médicos, a acolher a pessoa e dar toda a equipe, aos enfermeiros, todo mundo, essa segurança para saber que o hospital tem todos os equipamentos, tem todos os processos para poder ter um CTI, que é o nosso, graças a Deus, é o nosso próximo passo e com certeza vai ser um marco na história de Nova Serrana. Da hemodiálise tem alguma previsão de ampliação? Sim, nós temos lá, eram 15 cadeiras, nós já adquirimos mais 5, porque primeiro era tirar o nosso pessoal da estrada. Agora nós vamos atender Araújo, Perdigão, Leandro Ferreira, Conselho do Pará, Pitangui, Onça do Pitangui, então todas as cidades ao entorno ali, isso desafoga Divinópolis, desafoga outras cidades como Formiga, e o pessoal está ali, quer dizer, primeiro, você traz qualidade de vida. Você tira a pessoa da estrada. Aí vem economicidade, agilidade. Hoje, pessoas que fazem hemodiálise lá e alguns podem até voltar para trabalhar, como eu conheço pessoas lá que fazem isso. Então, e uma coisa importante, Amanda. A hemodiálise está na Nova Serrana. Nós buscamos em casa, chega lá, tem um café maravilhoso, tem almoço. Então, não é porque está em casa que as pessoas foram deixadas, não. Nós buscamos todas elas em casa e com excelência. E eu te convido a conhecer um dia. Chega de surpresa, vai lá para você ver. E a coisa mais importante, um abraço a toda a equipe, o Alexandre, toda a equipe da hemodiálise, que é o carinho com que cuida das pessoas. Eu fui lá outro dia, fiquei assim, o depoimento deles e delas, de olhar no olho e sorrir e dizer assim, eu estou muito feliz aqui. Isso não tem preço. Prefeito, mudando agora de pauta, a infraestrutura. Recentemente teve aquele temporal que deixou parte das ruas lá alagadas, teve caminhão arrastados. O que é necessário para resolver esse problema e o que já foi feito para amenizar? Porque me disseram assim, já foi pior. Já. Né? Já foi pior. Então, assim, o que já foi feito e o que pode ser feito? Deixa eu falar, no meu primeiro mandato, nós tivemos lá as piores chuvas jamais vistas. Inclusive uma chuva que foi anunciada, e você que é do jornalismo, que foi a maior chuva do século. Ela foi anunciada e em Nova Serrana nós vivemos isso lá. Porque uma cidade que drenagem pluvial não era feita. Porque diziam eles que obra debaixo do chão não dá voto, mas ela traz vida. E quando se traz vida, o voto é consequência. Então, graças ao bom Deus. Por exemplo, na porta da Caixa Econômica Federal lá, eu vi a água passar de 1,5 metro, parecia um rio. Nós fizemos o primeiro piscinão, que é no final da pista de Cooper, a água cai, ela retém e depois ela vai liberando diminui a velocidade e a quantidade. Então, isso resolveu um problema. Na Campos Sales, nós fizemos também, próximo ao bairro Araguaia, um outro piscinão, onde a água recebe o volume todo e ela vai sendo liberada aos poucos. Resolveu o problema. Então, além de várias drenagens no São Geraldo, Antônio Martins, obras que ninguém vê, mas vê, às vezes, o estrago que se vê depois por não ter feito, está lá. Então, é claro que não se consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Lá próximo à prefeitura, inclusive, é uma obra de hoje, daria aí 17 milhões de reais. O projeto está em Brasília, o projeto está pronto, entreguei na mão do ministro das cidades. Deu uma necessidade para que isso aconteça, porque nós sabemos que o planeta está agonizando. A questão do aquecimento global, o planeta está mudando. Nós vimos no Rio Grande do Sul agora o que aconteceu. E podemos nos preparar para o pior. A verdade é essa. Então, os governantes, seja na esfera federal, estadual, municipal, têm que entender, obra de baixo chão salva vidas. Tem que fazer. Não é para não ver amanhã a tragédia. Vou te dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Das comportas todas que estavam, a maioria não estava funcionando. Porque, não vai acontecer, mas se elas estavam lá, porque alguém um dia pensou que poderia acontecer, e aconteceu. E isso, o planeta está mudando. Lugares que não chovia, está chovendo, e onde chovia, por exemplo, está na seca. E lugares, como a gente vê lá, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o gestor tem que entender. É a chamada cidade esponja, é tecnologias novas, na aprovação do loteamento, o que nós mudamos? Por exemplo, nós temos um problema sério lá, onde era uma cabeceira de mata, eles aprovaram o loteamento, quer dizer, você tirou aquela esponja que pegava a água, amortecia, e ela desce toda de uma vez. Então, esse é o perigo. Mas o perigo é onde estava a corrupção, a ganância, o desmatamento. Então,
É preciso ter uma consciência de que o planeta está mudando, ele está dando sinais, e nós estamos fazendo a nossa obrigação, fizemos muito. Lá nós estamos chegando a 15 pontes. 15 pontes. Há novos acessos. Então, uma cidade que não foi planejada, eu tenho que criar corredores de trânsito. Então, de mudar isso de todas as formas para garantir que as pessoas tenham segurança quando pôr a cabeça no travesseiro e poder dormir em paz. O senhor citou aí cidade esponja, algumas tecnologias também. Isso me remete à cidade inteligente. Nova Serrana também tem um projeto de implantação, por exemplo, de câmeras. Parece que o projeto ele até ultrapassa em questão de números de câmeras a Belo Horizonte. Como que está o andamento desse projeto? Quando, na nossa reeleição, inclusive está no nosso plano de governo, a chamada Smart City, cidade inteligente. Transformar Nova Serrana numa cidade que usasse a tecnologia, cidade inteligente. Das 204 câmeras que nós falamos, e se comparado com a população, nós temos mais câmeras que Belo Horizonte em comparar a questão de população. São 204 câmeras, 114 já foram instaladas, inteligência artificial, porque é inevitável e não sei onde é que vai dar isso. Mas nós temos que usar ela a favor, é a tecnologia, né? Inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placa. Lembrando que a leitura de placa não é para multar ninguém. Ela é só para saber que o carro que está entrando na minha cidade não é clonado nem roubado. Porque um homem ou mulher de bem não anda no carro clonado ou roubado. Quem anda de carro clonado ou roubado é bandido, é assaltante, é sequestrador. Entrou na cidade, Nova Serrana vai ser assim. Já está assim. Entrou na cidade, em qualquer entrada, vai ser em agosto, agora, agosto desse ano, não é agosto de Deus não, mas se Deus quiser agora é agosto, que nós vamos estar entregando o projeto com todo ele pronto. Entrou na cidade, o carro é clonado, roubado, imediatamente o alerta é emitido, as forças de segurança vão ver o ilícito. Antes do cara gritar, perdeu, eu vou ouvir assim, a casa caiu, vagabundo, está preso. É isso que vai acontecer. Então, e outra coisa importante, das nossas 53 escolas, todas elas são monitoradas em tempo real. São mais de... Com os passos públicos, são 1.219 câmeras. Entre os PSFs, o CRAS, tudo isso está sendo monitorado. Aí vem essas 204 câmeras com IA, inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placa. No Centro Integrado de Comando e Controle, onde a proposta é que Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e Polícia Civil estejam trabalhando juntas para garantir a paz social. E interessante, Amanda, são 48 pontos de Wi-Fi, são 130 quilômetros de fibra ótica, levando tudo isso para em tempo real. Sabe quanto que o município gastou com isso? Nem um centavo. Trocamos todo o parque luminotécnico, mais de 17 mil postes, hoje tem lâmpada de LED. É fazer gestão. Porque a economicidade que eu tive de trocar aquela lâmpada, parecia um maracujá, aquelas lâmpadas que não iluminavam nada, para uma lâmpada de LED, a economia me proporcionou poder fazer um investimento. São 65 milhões em 25 anos. Está lá, é possível. É isso que espera, não é mais que obrigação. Eu repito sempre isso. Mas é isso que a população espera e nem sempre ela recebe isso. É por meio de parceria público-privada. Foi uma PPP, sim. E é um projeto inovador. E outras tecnologias poderão ser embarcadas nisso aí, porque a tecnologia hoje já vai abrindo infinitas possibilidades. Então, é usar a tecnologia para a segurança, para o bem-estar, para o conforto da população. Aí, ontem nós fizemos um lançamento lá. Hoje, um arquiteto, um engenheiro, urbanista, ele vai fazer um projeto e não tem que ir à prefeitura mais. Ele vai fazer ela de forma digital. Isso economiza tempo, transporte, combustível, aí você tem o meio ambiente, não vai ser poluído, você tem a não ocupação das vias, a pessoa não tem que deslocar de casa, eles vão poder dar entrada no projeto e aprovar ele sem sair de casa. Fizemos o lançamento ontem. Menos burocracia, mais tecnologia para dar qualidade de vida a toda a população. Isso também está dentro do projeto do Cidade Inteligente? Sim, foi lançado ontem. Além desses projetos, igual de arquitetura, tem outros serviços também que podem ser? Temos outros. Nós estamos trabalhando agora o seguinte, para aqui, por exemplo, a pessoa que tem que fazer o TFD, o transporte fora do domicílio, para Belo Horizonte, porque existem situações, por exemplo, que são específicas. Por exemplo, nós temos tratamentos de ponta em Ribeirão Preto, que são, assim, situações que só tem lá. A pessoa não vai precisar de ir lá marcar.
De casa, nós temos um app lá, o Conecta Nova Serrana, ele vai fazer a sua marcação, ou de consulta, ou do próprio transporte, e não precisa sair de casa. Numa cidade que todo mundo trabalha muito, são 1000 fábricas de calçada, às vezes a pessoa só tem a hora de almoço para sair correndo para ir lá, e aí ele vai poder fazer isso pelo aplicativo. Porque o que o celular fez conosco, Amanda? A lanterna, o rádio, a televisão, o autógrafo, tudo, o celular tá trazendo para ele tudo que o banco está no celular. Os documentos estão no celular. Infelizmente, é um caminho sem volta. Então, nós queremos o quê? Usar esse aparelho para que ele está tão perto das pessoas que ele possa trazer comodidade, agilidade, qualidade de vida para as pessoas. É isso. Hoje está tudo, né, no celular. Está tudo no celular. Tem até um Reels que mostra lá a pessoa perdida. Perdeu o celular, está perdida. Não tem jeito de chamar o aplicativo, não tem o iFood, não tem como pagar nada, porque o pagamento faz pelo celular. Então, assim, e o Waze? Isso é complicado. Vamos falar um pouquinho para a gente descontrair um pouquinho aqui. Antigamente o cara sabia a rota toda de cor. Isso é um perigo. O cérebro está ficando preguiçoso. Sabia os telefones tudo de cor. Agora prefere apertar uma tecla. Quer dizer, o cérebro está ficando preguiçoso e transferindo isso para o celular. Se ficar sem ele... Não, perde tudo. Matemática é só na calculadora. Minha mãe falou esses dias, assim, eu tô aprendendo tô desaprendendo a escrever, porque nem digitar, ela digita. Ela fala e já sai lá, busca no Google, faz tudo. O custo vai ser alto, mas infelizmente é uma necessidade, né? Usar é saber dosar isso. Exatamente, principalmente aí com as crianças. Vou te dar um outro exemplo, Amanda. Eu já passei isso para a nossa guarda municipal, por exemplo. As mulheres estão... questão da violência doméstica. Nós temos em todas as escolas, há 2 telefones, ninguém sabe quais são, é um dispositivo de segurança. Em todas as escolas tem. Ela apertou a tecla, polícia militar e guarda municipal é acionada e bombeiro na hora. E Deus queira que não precise e não precisou, e Deus continue abençoando que não seja preciso. O que nós propusemos lá? A mulher que já está com a situação conhecida, porque geralmente a gente vê demais na televisão. Uhum. Ela estava com a medida protetiva, o cara falou e matou. Então, que no celular dela, ela pode, num toque, apertar e acionar a sua segurança para quê? Para evitar que uma tragédia aconteça. Uhum. Então, a tecnologia tem e deve ser usada para mudar a vida das pessoas e melhorar a vida de todos. Para o bem de forma responsável. Sim. Prefeito, isso tudo que o senhor falou aí também, a cidade inteligente, a implantação de câmeras, mesmo a troca das lâmpadas, né, pela iluminação de LED, tudo isso reflete na segurança pública. Sim. Eu quero trazer esse assunto porque essa semana colocou-se, né, que Nova Serrana, em questão de números de habitantes, a cada 100 mil habitantes, né, há uma proporção maior de homicídios. Mas quando a gente pega em quantidade, esse número é menor, lembrando que esses dados são de 2022, 2023, a Polícia Militar até soltou falando que já houve uma queda de 24%. Então, de acordo com o Atlas da Violência, em 2022 houveram 31 homicídios na cidade. Esses investimentos, né, que estão previstos, alguns em andamento, o senhor acha que são cruciais para reduzir ainda mais esses índices? Com certeza Quando eu assumi o governo em 2016 para 2017, nós éramos a 4ª cidade mais violenta em Minas. Aí sim. E quem mora em Divinópolis, mora no entorno, diz assim, quando se falava em ir para Nova Serrana, a pessoa ficava com medo. Hoje, quem mora lá, quem vive em Nova Serrana sabe que a realidade não é essa. Mudou drasticamente. Por quê? Não é só a prefeitura, não. Nós temos lá o Comitê de Intervenção Estratégica. Esse é o segredo da Nova Serrana também. Eu sou cristão e não vou negar minha fé nunca. A Bíblia tem um versículo que diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas. O procedimento de um gestor vai dizer até como as coisas vão rodar no seu município. Bom, aí nós temos lá a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que era só no papel, nós temos o concurso da Guarda, estamos lá com a Guarda fazendo um excelente papel, mas nós temos o Comitê de Intervenção Estratégica. O Sindinova, o Sindicato das Indústrias, a Câmara Municipal, o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, o Sistema Penal. Então, nós estamos, todos os agentes sentam à mesa, tratam o assunto, de repente, geralmente é conduzido pelo MP, mas todos têm, né, situações iguais e responsabilidades, e nós achamos as soluções. Então, eu vi uma situação, hoje eu vi isso, que me deixou muito feliz. Na hora do almoço da Nova Serrana, muitos acabam de almoçar e os telefones estão sempre na mão.
Houve uma época lá que faziam arrastões, lavavam 30, 40, 50 telefones na hora do almoço. Hoje as pessoas sentam na rua, estão lá navegando nas suas redes e podem viver em paz. Então, eu discordo do número, tá? E até me parece que foi do Ministério da Saúde que veio isso, eu não sei aonde que o Ministério da Saúde tem a ver com segurança pública. Então, os números, quem vive lá pode contar, quem está na vacina hoje, é claro, sempre vai ter, vai. Onde está o ser humano, tem problema. Só que viver o que nós vivemos no passado, hoje nós vivemos uma outra realidade. E aí é importante que todo esse investimento, porque iluminação pública é segurança pública. A guarda municipal, a questão de todo esse aspecto da inteligência artificial, da monitoramento, porque eu falo sempre, Amanda, liberdade do portão para dentro. Na rua, o que importa é segurança. E se o preço vai ser monitorado, que o seja. E está acontecendo isso. Então, Nova Serrana está trabalhando nessa questão, criando tecnologia, usando tudo isso para que a cada dia nós possamos ser uma cidade onde as pessoas vivem em paz. E se eu convido você a ir à Nova Serrana, entrevistar as pessoas e poder dizer quem viveu 2016 para 2017 e hoje viu uma nova cidade. E é claro, sempre tem que buscar, sempre tem que trabalhar, porque uma cidade como eu, que vim do Alto Veracruz de Belo Horizonte, com o Taquaril, da favela, vem gente de tudo enquanto é lugar. Nós temos mais de 20 nacionalidades. Então nós temos os migrantes como eu e os imigrantes. E é claro, no meio de tudo isso, a maioria vem para trabalhar. E uma minoria, mas é muito pouco, vem para dar trabalho. Nós temos uma BR-262 que corta a Nova Serrana ao meio. Então você tem todo um contexto, mas que graças a Deus, primeiro a Deus, as forças de segurança, Câmara Municipal, todo mundo tem trabalhado para cada dia minimizar e fazer que Nova Serrana seja uma cidade segura para se viver. Não, recentemente eu peguei um Uber e conversando com ele, perguntando se ele rodava de dia, de noite, como é que era. Eu peguei até já era depois das 6 horas, eu acho que era mais ou menos umas 7 horas, e ele falou, não, durante o dia eu rodo em Nova Serrana. Aí eu falei assim, mas lá não é perigoso, não? Aí ele falou assim, não, lá eu posso trabalhar, vou até nos bairros mais distantes e eu não tenho nenhum tipo de problema lá. Eu falei, mas além, por que você prefere em Nova Serrana? Ele falou assim, ó, lá é bem melhor para rodar, eu consigo um desempenho melhor, o valor é melhor, eu ganho mais rodando lá como Uber. Então, assim, é um relato de um trabalhador, né? Que está diretamente exposto. Exatamente. E outra coisa importante, falando de tecnologia ainda, se você vai de Divinópolis para Nova Serrana, na divisa de Nova Serrana para Divinópolis já tem a primeira câmera. Todos os bairros que antigamente era distrito, hoje chamava comunidade rural, são bairros. Ripas, Gamas, Novais, Areias, todos eles já estão nesse monitoramento. E eu vou fazer uma matéria de alguns dias lá, você vai ver. Eu vou estar a 20 km de Nova Serrana e lá no centro de comando e controle, assim, em tempo real. Então, isso traz segurança, de saber que há um olhar por toda a cidade. E outra coisa importante que eu esqueci de falar, essas câmeras nós estamos colocando, se você mora numa rua, eu tenho 2 câmeras. Se a sua câmera tem o modelo IP, ela pode entrar na rede. A nossa proposta é fazer com que essas 204 se tornem milhares. Por quê? Eu vou criar uma teia digital. Então, se alguém tropeçar, ele vai saber quem tropeçou. Por quê? É o preço, mas é o preço da segurança, é esse. E, ao mesmo tempo, traz uma sensação de segurança efetiva e traz comodidade para as pessoas. Então, além dessas 204, nós queremos transformá-la em milhares. Isso vai acontecer, com a graça de Deus. Por quê? Porque a tecnologia nos permite isso. Então, esse é o caminho. Eu fico feliz de poder estar nesse tempo mudando a vida das pessoas. Prefeito, conta para a gente como que é alinhar, né, o desenvolvimento econômico com o social. O senhor já falou no início da entrevista aí, enquanto o poder público cuida da qualidade de vida, o empresário é responsável pela geração de emprego e renda. Mas há também uma demanda do setor empresarial pelo poder público, né, questões de burocracia, incentivos. Então, como que no seu mandato tem feito esse alinhamento entre a economia e o social? Exemplo, nós temos lá o Diego Frederico, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. A Sala Mineira lá, por exemplo, a nossa proposta é que em 24 horas a pessoa possa abrir uma empresa com tudo que ela precisa, em 24 horas ela está pronta. Em 24 horas. Isso é um tempo, com todo o rito, com todo o processo, é uma forma de quê? De acelerar, desburocratizar. O papel do Estado, entre União, Estado e município, é facilitar a vida das pessoas.
Se ele não complicar, já está bom demais. E tem lugares para o cara, por exemplo, aprovar um projeto de construção e gasta 2 anos em Nova Serrana. Respeitando toda a legislação, o novo código de plano diretor, o papel é facilitar a vida das pessoas. Então, em todos os aspectos. A exemplo que eu falei agora, por exemplo, da aprovação de um projeto arquitetônico, de poder dar entrada num projeto de construção sem botar o pé na prefeitura. Isso é tempo, isso é tecnologia, isso é economicidade. Então, é esse o papel de facilitar a vida. Aí, exemplo, a parceria que nós temos lá, por exemplo, com a FENOVA. Acontece a FENOVA e a FEBRAC. São 2 feiras da FENOVA e uma FEBRAC. A prefeitura cede o espaço, que é o pavilhão. A prefeitura entra com aporte financeiro para poder, porque eu tenho que fomentar isso para que a indústria vá bem. E o nosso, já falei com o secretário Diego, estamos trabalhando com afinco, é atrair novos investimentos. Indústrias de insumos do calçado, porque eu vou diminuir o tempo de produção, eu melhoro a competitividade e melhoro o preço, ela estando no município. Em seguida é o quê? É atrair novos investimentos, porque nenhuma cidade pode ficar num segmento só. Se eu tenho uma variedade de vertentes na questão de várias modalidades diferentes de indústria, numa crise eu consigo superar. Mas se ela for, nós tivemos lá no Brochi, nós tivemos lá em Franca, nós vimos lá em Birigui, situações que cidades praticamente pararam, como aconteceu com Nova Serrana, naquela época do Plano Verão. A cidade parou. Então, diversificar a economia, atrair novas indústrias, mas isso é o quê? Estamos trabalhando agora, mudando o código tributário. Então, são vários. Tem, por exemplo, o Código de Posturas de Nova Serrana é de 1958, escrito à mão. Olha o tamanho que o trabalho nós estamos tendo, porque é restaurar uma cidade, é colocar essa cidade no século XXI. 1958? Amanda. Então, imagina como é que foi, está sendo nesses... Aí, é claro, olha para você ver o que é o desafio do nosso governo. 2 anos de pandemia, o mundo parou. Greve de caminhoneiro, a arrecadação foi lá para baixo. Chuvas que nós nunca mais havíamos visto na história de Nova Serrana. O calote nós tomamos, os municípios tomaram 5 bilhões e 400 milhões do senhor Fernando da Mata Pimentel, enquanto governador. Nova Serrana foi 36 milhões. Eu tive um problema lá que o GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, estava monitorando gravações telefônicas, interviu e afastou 6 vereadores. E está lá na transcrição dos autos, a fala em relação ao prefeito, no caso esse vos fala, abre aspas, está difícil lidar com os prefeitos que não botam a mão na verdinha. Mas era para colocar. Então, as dificuldades que nós passamos foram imensas. Então, de tudo que foi mudado na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade, o trânsito em Nova Serrana parecia Bombaim na Índia, a preferência quem passava primeiro. Parecia Bangladesh, mudou. Nós colocamos ordem no caos. Agradou todo mundo? Não. Mas um governo é para agradar, não é meia dúzia de uns, é 130 mil de uns. O interesse público relevante e foi assertivo. Então, respeito ao pedestre, garantir que ele possa atravessar uma rua. Então, é tudo isso que acaba culminando lá na empresa. Eu vou te dar um exemplo. Das 9 mil crianças que estão agora, nesse exato momento, nas escolas, onde é que estão as mães? Estão trabalhando na indústria. Nós temos um projeto lá de 1.000 casas populares. Nós vamos, se a ficha da pessoa foi aprovada na Caixa, nós vamos entrar com a doação do imóvel, ela vai financiar somente a construção da casa. Vai ser sem entrada e a prestação vai ser muito menor. Habitação, nós temos lá um outro projeto, agora nós abrimos, que se o município não aderir, não acontece. 430 é um conjunto habitacional, na verdade é um condomínio. É puro trabalhador, mas com cara de empresário, é chique demais, e é minha casa e minha vida. Piscina, churrasqueira, playground, salão de festa, são 430 apartamentos. Uma empresa que é para São Paulo, nós sentamos, a convencemos a ficar em Nova Serrana e vai fazer lá milhares de moradias, se Deus quiser, e essas primeiras 430 já está tudo adiantado, para dar o quê? Isso acaba combinando lá na indústria, porque o cara deixa pagar aluguel. Minha Casa Minha Vida Agora? Isso. Então tá bem adiantado. Tem mais 300 lá no bairro Conceição Elias, então assim, da prefeitura é 1.000, tem as 300 com Conceição Elias, tem as 400, então nós vamos chegar a mais de 2.000 unidades. Então, o que acontece? Esse é o papel nosso para que a indústria possa trabalhar. Além de garantir segurança, porque a segurança é para o funcionário, mas para o empresário, é para o funcionário também, porque precisa chegar em casa e ter a casa em ordem, coisa que não acontecia no passado. Então,
É esse papel. Agora, um papel importante também, que toda cidade, eu vi agora vindo para cá, para essa entrevista, eu passei no lugar e vi ali uma barraca colocada, próxima à rodoviária, e alguém já está morando lá. A questão da morador de rua no país e no mundo, se você pesquisar e ver em Nova York, se você ver em Las Vegas, você sabia, Amanda? Las Vegas tem uma população de mais de 20 mil pessoas morando nos subterrâneos, porque lá tem um sistema de drenagem de Las Vegas, que mora no subterrâneo mais de 20 mil pessoas, estação de rua. E acontece, depois da pandemia, a situação de droga, desavença em casa, vários fatores, questões psicológicas, nós temos o Centro Pop, é o Centro de População de Rua. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, um outro café à noite, chuveiro quente, cama limpa, vestiário, alojamento para mulheres e homens separados, para garantir segurança também, psicólogo, advogado, assistente social. Eu almocei no outro dia. A comida que é servida lá, alguns trabalhadores não têm em casa. Agora, nós estamos lá na nossa grande luta, Amanda. Eu queria aproveitar aqui a audiência que você tem e dizer assim, não dê esmola. Porque, por exemplo, o município de Nova Serrana está oferecendo dignidade para as pessoas. Agora, enquanto houver esmola, porque lá tem regra. Então, tem pessoas lá que se reencontraram, voltaram ao mercado de trabalho. Então, Nova Serrana é uma luta, E outro dia eu tive uma denúncia, inclusive, de cidades ao redor nosso, levando lá uma van com 15 pessoas e jogando lá. Então, é um desafio constante. O portfólio ele é muito extenso, mas a gente está rompendo para garantir que todos possam ter uma cidade que merece. Prefeito, a gente está chegando no final, mas eu queria abordar também uma questão com o senhor, porque Nova Serrana é uma cidade, vamos dizer assim, esmagadoramente conservadora. Foi maioria aí pro ex-presidente Bolsonaro, pro Romeu Zema também. O senhor é de um partido de centro. Sim. Mas a gente nota, né, nas declarações, né, nas colocações como cristão, que também tem uma postura mais mais conservador. Mas eu queria saber do senhor, assim, como que o senhor vê essa polarização que há nacional entre direita e esquerda? Tá. Eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Eu apoiei o presidente Bolsonaro, votaria nele novamente. É claro que tem coisas que precisam ser corrigidas, né? A minha boca não pode ser mais rápida que o meu cérebro. O Bolsonaro pecou e, de repente, ser apressado no falar, mas a intenção é boa. Mas vamos lá. O município teve 78% foi Bolsonaro, como foi do Zema. Eu assumi, estou há 7 anos e 6 meses sendo prefeito para todos. Agora, o que me preocupa muito é o seguinte, não existe... Quer ver uma pessoa que é de direita absoluta? Deus. Quer alguém mais de direita, conservador do que o próprio Deus? Aí a Bíblia tem um versículo que fala assim, que Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus, e que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. O gestor tem que entender que seja qualquer a religião, a orientação sexual, a pessoa paga imposto, ele é cidadão. E eu não preciso concordar, mas trabalhar para todos, para que todos, porque estamos todos debaixo do mesmo sol, debaixo do céu. Então, nós temos feito isso. Agora, o que eu fico preocupado é porque alguns estão levados, tanto um lado como o outro, um extremismo, que aí você já fere alguns princípios de entender que o meu direito acaba quando o seu começa e vice-versa. Então, tomara que o Brasil se encontre, agora nós tivemos ontem, por exemplo, a STF falando de liberação da maconha. Olha para tu ver, dentro de uma empresa, se falar que o cara está liberado para fumar, vamos dizer que seja, sei lá, quantas gramas, como é que a produção dessa empresa vai sair se o cara vai estar ali no momento ali com o pé fora do chão? Ou dirigindo um veículo. Então, como é que nós estamos caminhando para isso? Então, nós sabemos que notoriamente você tem os dois lados que defendem situações que tem que ter um meio termo. Por exemplo, eu estou no MDB, eu apoiei o presidente Bolsonaro. E se vou candidatar, eu estou com ele de novo de peito aberto. Agora, lembrando isso, como eu falei, família é algo que era para ser, não é de todos, esse é o problema. Que não é segundo plano. Ela não é negociável. Princípios que não são negociáveis. Não são negociáveis. Então, eu mantenho a minha posição. Em Nova Serrana, nós temos lá esse ano uma situação que vai acontecer, e não sei se nós vamos falar disso, mas, inclusive do meu, né, não vou falar o nome aqui agora, mas da pessoa que eu indiquei que é o meu pré-candidato, que é, inclusive,
tio do Nicolas Ferreira. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o extremismo, tanto de um lado como do outro. Infelizmente, nós sabemos que a esquerda, por si só, ela já tem uma maneira de pensar que ela não vai mudar nunca. Mas abrir mão de princípios, eu não vou abrir, e Nova Serrana já mostrou isso, e ela vai ficar firme nesse propósito de ser conservadora. E agora, não adianta ser conservadora na mídia e na rua e não ser em casa. Porque o tratar o idoso começa lá no tratar o idoso, tratar pai e mãe, do respeito à família, a princípio, aos filhos. Então, tudo isso está no contexto de quem realmente diz que é, mas precisa provar que é. Porque só falar não resolve nada. Então, a gente entrando aí nessa questão das eleições 2024, o senhor já deu até uma pincelada aí de apoiar a gente, até inclusive tivemos aqui com o pré-candidato, um dos pré-candidatos, o Enéas. O senhor aposta nele como uma promessa de continuidade do que tem sido feito? Totalmente. Você falou uma palavra que eu amei. Não é continuismo, é continuidade. Não é de um governo que já deu certo. Nós provamos que é possível fazer e tem que fazer sem roubar e sem deixar roubar. Governo para todos, mas com princípios e mantendo a posição. Prefeitura é uma empresa, não é clube de amigos, ou entidade filantrópica, não é uma igreja, é uma empresa. Já foi de tudo passado, nunca foi empresa. Hoje é uma empresa pública que qual que é o produto dela? Cuidar das pessoas. Então, no caso do Enéas, foi meu secretário de governo, Enéas veio para Nova Serrana em 2009, entrou comigo quando eu fui presidente da Câmara, ele foi o diretor da Câmara, da Enéas está comigo desde 2009. Formado em administração pública, pós-graduado pelo Tribunal de Contas, cristão conservador de prática, porque ele é um homem de família. Afastou necessidade, porque a lei e secretário de governo. Então, tudo que aconteceu no governo do Eusébio, inclusive quando eu estava, antes de estar prefeito na Câmara Municipal, o Enéas sabe de cada passo, ele acompanhou isso. Ele tem a assinatura dele invisível, mas tem. Então, o Enéas está preparado para dar continuidade, porque continuismo é o que nós vimos no passado. Era a mesma coisa, menino estudando em porão, comendo arroz com salsicha, mãe dormindo na fila para poder conseguir uma vaga de emprego, gente com medo até de sair e botar a cara na rua. Isso mudou. O Enéas fez parte dessa mudança. Então, a confiança, o Luiz, que é o vice, é do meu partido do MDB, homem, um cristão católico, homem de família. Esteve presidente da Câmara, fez com maestria, um cara equilibrado, tranquilo. Então, dois homens conservadores, um de centro, mas conservador, de família, e tem a capacidade de dar continuidade nessa locomotiva que é Nova Serrana, porque era um carro de boi. Era um carro de boi. Nós transformamos isso, não cumprindo nossa obrigação, e a velocidade hoje está num trem-bala. Não dá para parar o trem. Não dá para desembarcar todo mundo. Não dá para fazer uma experiência. O nosso governo provou que é possível fazer. Sem roubar, sem deixar roubar, sem perseguição, sem corrupção. E eles estão preparados para dar, aí sim, continuidade ao progresso que Nova Serrana experimentou. Porque eu falo uma coisa, eu gosto muito de usar metáforas. Poucos se sentavam à mesa em Nova Serrana até a gente chegar. Hoje, todos sentam à mesa e têm o direito de sentar à mesa e receber aquilo que é direito. Na educação, na saúde, no esporte, no desenvolvimento social, na segurança, em todos os aspectos. Então, e nós vamos continuar aqui. Nós sendo uma grande mãe. Ela recebe como recebeu a mim. É uma mesa posta, onde é uma cozinha grande, todo mundo pode chegar e sentar. Mas não, até eu chegar na prefeitura, até nós assumimos o governo, meia dúzia comia o filé. Enquanto o resto comia no chão, as migalhas que caíam da mesa. Isso não vai voltar, não pode voltar, porque o passado já mostrou o resultado. Então, todo o trabalho que nós tivemos de transformar esse exemplo do Hospital São José e de tudo que nós falamos, o Enéas e o Luiz, como pré-candidatos que são, têm capacidade, formação, e uma coisa que eu fico preocupado demais, eu acho muito importante, Amanda, muito mais que o diploma na parede, é vergonha na cara, caráter. Temor a Deus não é um cristão católico e um cristão evangélico. Não estou falando de religião, não. Prefeitura não é igreja, não. Mas a postura de um gestor vai dizer como é que a cidade anda. Agora, se levar na molecagem, na corrupção, na brincadeira, aí o povo padece. E é bíblico. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo sofre. Há um versículo que diz assim, não havendo direção, o povo cai. Por quê?
Eu preciso pensar. Na pandemia, Amanda, o que eu fiz? Chamei a indústria, comércio, chamei todo mundo e nós fizemos junto. Nós soubemos calibrar, porque teve cidade que quebrou. Gente perdeu emprego, que a cidade quebrou literalmente, porque o prefeito travou tudo, fechou tudo. Peraí, nós respeitamos o vírus e fomos em frente com sabedoria e vencemos a pandemia. E às vezes alguns são vencedores 2 vezes. Você que nos assiste, quem sabe você é vencedor também da dor de ter pedido alguém na pandemia. Mas nós saímos do outro lado. Mas teve cidade que acabou com o emprego, acabou com o comércio, acabou com tudo. Então, o Enéas passou comigo esse ano todo. Luiz, um grande homem, 2 homens de família preparados para dar continuidade. Porque continuismo foi o que eu acabei com ele lá no passado. Tem aí, né, colocado inicialmente uns 5 pré-candidatos. O senhor acha que vai ser fácil? Não existe eleição fácil. Eleição e mineração é só depois da apuração. Agora, eu costumo muito... Eu era piada. Riam de mim. Riam de mim. O primeiro preto, pobre, cristão evangélico, ou costuma falar crente, imigrante. Diziam para mim, você não. E ainda existe velado. E falam isso hoje, que tem que tirar esse povo de fora daí. 86% são migrantes. Não importa de onde nós viemos, importa de onde nós estamos. Eu costumo dizer que Nova Serrana é a minha terra, esse povo é a minha gente e esse é o nosso lugar. Então esse preconceito de dizer que... há uma música do Sérgio Reis que fala do filho adotivo. Lembra dela? Que ele fala que com sacrifício ele criou seus 7 filhos, do seu sangue eram 6, mas um o pegou com quase um mês. E lá no final da história, quando ele estava no asilo, o filho adotivo, pai, vem comigo. Comprei casa e tem esposa e o seu neto vai chegar. E ele fala que Deus abençoe os meus 6 filhos queridos. Mas foi esse filho adotivo que esse velho amparou. Essa nossa mãe de 70 anos, eu lembro muito da minha mãe, que tem tantos filhos. A mãe não faz distinção. O problema é alguns filhos que fazem. Porque acho que nós não somos irmãos, nós não somos de fora, nós somos filhos da mesma mãe. E adotar é maior amor do que gerar. Porque foi uma decisão de adotar. E nós somos 86%, 20 países, do Oiapoque ao Chuí, está todo mundo em Nova Serrana. E ela recebe uma cidade que dá... Quando eu morei aqui em Divinópolis, eu fui de Divinópolis a Nova Serrana, sabia? Não sabia, não. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar o caminhão da mudança. O cara fez o frete fiado. A nossa história é linda, porque ela é verdadeira. 4 filhos, meu pai e minha mãe. Trabalhamos, viemos e pagamos o carreto. Estamos na Nova Serrana há 42 anos. E a minha história, igual a minha, tem milhares de histórias de empresários hoje lá que chegam lá com a mão na frente e outra atrás. O senhor acha que é um reflexo, né? As pessoas, os moradores, os trabalhadores veem no senhor um pouco do que eles querem e se enxergam também em você? Sim, porque eu mostrei que é possível. Eu mostrei que a cidade não tinha dono. São milhares de donos. São 130 mil donos. Porque eles são todos. A cidade não é um curral, que é do fulano. E é interessante que a gente falava de... Quando eu cheguei, ela tinha 2 grupos. E bebia quase o sangue do outro. Hoje eles estão bebendo cachaça no mesmo copo. Tá todo mundo junto. O meu grupo tem 130 mil pessoas. O grupo é todos. Não é eles e nós, a parte de cima, a parte de baixo. A cidade é como um todo. Então... o Enéas e o Luiz estão preparados, e a minha preocupação é essa. Eu poderia muito bem cruzar os braços, mas eu sei qual vai ser o resultado se a coisa não continuar da forma, haver uma continuidade de seriedade, transparência, obrigação, porque honestidade não é virtude, é obrigação. Ser honesto é obrigação. Agora, não basta ser honesto, tem que provar que é. E o tempo deu resposta. O tempo foi... E nós passamos sabe, pela fornalha e pela bigorna. Porque quando você vê uma espada do samurai, linda e maravilhosa, olha o caminho dela. Fogo e bigorna. Até chegar naquela lâmina especial. Eu tenho orgulho da minha história. De ser um migrante preto, cristão evangélico, que teve a oportunidade de retribuir à minha mãe o amor que ela me deu, me adotou como nova serranense, como cidadão de Nova Serrana.
Prefeito, nosso tempo acabou. Quero te agradecer a presença aqui e desejar boa sorte para esse resto de mandato. E já tem projetos? Sim, a luta não parou. Há muito por fazer. Não importa onde, importa é servir. Eu estou disposto a servir em quaisquer esferas que for necessárias, porque o Brasil precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a servir. Então, daqui 2 anos, podemos esperar aí uma possível candidatura? Com certeza, federal, estadual, a gente vai trabalhar isso, mas Nova Serrana precisa, o Centro-Oeste precisa, Minas precisa de homens e mulheres que têm coragem de se apresentar para mudar a história, e eu, na minha pequenez, eu me coloco à disposição, com certeza. Obrigada, prefeito. E vocês já sabem, mais informações no portal gerais.com e também nas nossas redes sociais.